A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, adultos, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós, para o mundo, é a palavra de Deus, para entrar nos corações amados. Vamos ver o amor de Cristo Jesus para com o povo, conosco. E vamos ver como está a friagem do amor nesse dia. Vamos ler no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 20. Fala sobre Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Não pensei que vim revogar a lei ou aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observarem e ensinar, esse será considerado grande no reino de Deus, dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder e muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, essa é a tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que entre nos corações, que o Espírito Santo me use e tramite os corações. Amém? Amados e queridos irmãos, irmãs, vamos meditar como tudo foi feito por Deus, por amor que Deus tem, o amor de Jesus Cristo. E vamos ver como está faltando o amor, tem esfriado tanto no meio da humanidade. A humanidade tem deixado tanto a desejar que não está se preocupando com a vida do um e do outro. Veja Jesus Cristo como preocupava com nós. Ele está dizendo para mim, para ti, para nós, olha, não pense que eu vim aqui para revogar a lei ou os profetas. Não, vim para revogar, não vim para revogar. Vim para cumprir. O amor dele é tão grande que ele diz assim, olha, se a lei disse que aquele que matar morrerá, eu não vim revogar a lei, dizer que matar não é culpado. A lei disse que o adulto deve ser apedrejado. Eu não vim revogar a lei. Eu vim cumprir. Os profetas, diz o Senhor que vai levar cativo aquele que pecou, está rebeliando. Eu não vim para revogar o que os profetas falaram. Eu vim para cumprir. Cumpra-se em mim, para que você seja alcançado do meu Pai. Chama-se amor. Por isso Jesus Cristo está dizendo assim, não vim para revogar, eu vim para cumprir. Quem cumpre a lei tem autoridade para dar uma nova lei. Você cumprir a lei, não revogou, não cortou no meio. Tudo que a lei dizia, ele cumpriu à risca. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um tio ou um jota, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Amado, se a lei determina que tal coisa é um pecado, era pecado, continua porque Jesus Cristo não derrogou a lei. A falta do amor,
Jesus Cristo chama a atenção dos escribas e dos fariseus em São Mateus 23 e 23. Pois dizimais o endo, o cominho e tudo mais, mas vocês esquecem do mais importante da lei, o amor. Importa que vocês façam isso segundo a lei, mas não pode deixar de fazer aquilo. Jesus Cristo nos ensinou a amar o semelhante como se fosse nós mesmos. Como eu posso, como pastor, dizer eu vou entrar no céu, pisar ruas de ouro? Tem certeza? O céu é o céu, o reino dos céus está em volta. E Jesus Cristo está falando no reino dos céus. Mas como eu posso entrar no paraíso, no reino dos céus, sem preocupar se o meu irmão, se a minha irmã, se o jovem, se alguém que congrega comigo vai entrar ou não? Será que eu amo esse irmão, essa irmã? Eu quero entrar no reino celestial, mas eu quero, eu desejo que os meus irmãos e as minhas irmãs entrem. Aí, digamos que o meu irmão ou a minha irmã comete um pecado, e esse pecado é adultério. A lei disse que aquele que adulterar será apedrejado. E eu vou condenar minha irmã ou meu irmão, ou eu vou aconselhar e mostrar para ele na Bíblia que Jesus Cristo cumpriu a lei. Depois de Jesus Cristo cumprir a lei, ele deu um outro modelo. Não quer dizer que o homem ou a mulher que pecasse, pecado de adultério, que ele ia para o inferno. Eles pagavam o pecado com a própria vida. A lei da semeadura é que o amor se enfriou tanto que a pessoa colocou uma santidade tão grande que eles não vivem. Quantos pastores, quantas irmãs, quantos irmãos, pessoas de linha de frente, que julga, que dá sentença, mas que lá no seu leito, no seu coração, na sua mente, passa a irmã bonita, de um corpão, a jovem. Quantas irmãs que passam o obreiro, o irmão, forte, musculoso, no seu coração e na sua mente. Jesus Cristo disse que quem pensar, olhar para uma mulher com segunda intenção, já está em adultério com ela. Isso chama-se amor. Se eu amo e digo para a igreja, para a irmã, para o irmão, se você olhar para um homem, minha irmã, com segundas intenções, você está em adultério com ele. Ele pode não estar, se ele não tiver com segunda intenção, mas você está adulterando. Ele não é seu. Mas existe uma coisa: se arrepende, peça perdão, porque Jesus Cristo é maravilhoso para perdoar. Jesus Cristo, ele subiu, está entendendo? Está no tempo dele, aguardando a volta, que é para ele vir voltar para buscar a igreja. Agora é o tempo do Espírito Santo convencer os corações. E para convencer, não é ordem, é com amor. Convencer o coração do homem, da mulher, aqueles que estão pecando, que Jesus Cristo tem algo especial para ele, lá no reino da glória, na eternidade. E você vai dizer, mas e a minha angústia, pastor? A angústia que está em você é da carne. Se você buscar o Senhor vai te dar graça. Não quer dizer que não passa a angústia. Não vai acabar a angústia, não. Vai te dar graça para suportar essa dor, esse desejo, essa necessidade. Quer dizer, você não fica preocupada
porque você está sonhando com relacionamento com o seu companheiro, com a sua companheira, com o homem, com a mulher. Você sonha, é coisa da carne. Não esquece, não pense que Jesus Cristo não conhece, ele conhece, mas ele te ama. Se você falar, Senhor, tem misericórdia, me ajuda a vencer, ele vai dizer assim, vou te dar graça para você suportar. Na eternidade, não se casarão, não terão mais sonhos, não pensam em sexo, em nada. Na eternidade, a vida é santa, a mente é santa, o coração é santo e puro. O amor é tão grande e faz tanta falta no coração do homem e da mulher, que uma mulher, quando tem uma fraqueza da carne, ela tem vergonha de falar com outra mulher porque julga, com o homem porque o homem vai querer até se aproveitar. Mas o amor é aquilo. Se você sente uma necessidade, você tem que ter um coração que te abraça, que chora com você, que sente necessidade por você. Se você cair e você chegar e falar, você não pode encontrar com alguém com a pedra na mão. Não, alguém, um braço estendido para amar. Aqueles, pois, que violaram um deste mandamento, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Veja bem, se eu violar um desses pequeninos mandamentos, eu posso ser justo, segundo a minha mente, no meu falar, mas o meu coração é justo. Qual é o problema, minha irmã, que você está enfrentando? Como eu posso te julgar se eu sou carne igual a você? Tenho desejo, o mesmo desejo, a mesma fraqueza que você tem. Se eu te amo a você como amo a mim mesmo, nós vamos se juntar, vamos se abraçar, vamos orar, compreender um ao outro e vou dizer para você, vamos lutar para sairmos deste mundo e entrar no reino dos céus pela porta que é Jesus Cristo, aquele que tudo pode, tudo vê, aquele que ama, que deu a vida. Se eu der parte da minha vida por você, ainda que você pecou ou esteja pecando, Jesus Cristo não deu a vida dele por mim e por você, por nós, pelo mundo pecador. Medite que agora mesmo tem um homem ou uma mulher que está matando, está prostituindo, está traindo, mentindo. Se ele estiver lá na frente, ele sentar, cair no chão e pedir perdão, Jesus Cristo está na frente dele, com amor dos céus para perdoar, passar um pano, um sangue dele sobre ele, purificar e garantir o reino dos céus para este homem, para essa mulher. Medite. Então, se eu te amo, se você me ama, se você me vê caído, não me deixe caído. Me toma pelas mãos, me levanta e disse, meu amigo, meu irmão, ô pastor, levanta porque o seu local não é aqui. Tem um mundo que andar ainda. Isso chama-se amor. Entendeu? Posto que do mesmo, se eu não observar, não ensinar um desses pequeninos, o amor é uma coisa tão pequena,
mas é tão grande, tão significante, que sem o amor é impossível agradar a Deus. Amor é uma palavra pequena, certo? Amor, 4 letras. Mas sem essa palavrinha no coração, eu não posso amar a Deus. Porque para me amar a Deus, eu tenho que renunciar à minha razão, o meu desejo, a minha vida. Eu tenho que ser humilde. E sem o amor de Deus, o homem não é humilde, não é obediente, não renuncia às suas razões para se curvar diante de alguém que está errado. Mas a pessoa que está errado hoje é porque ele não conhece a Jesus. Ou a angúria do dia a dia tem chegado nele que ele está blasfemando até. Mas você ama esse irmão? Você ama essa irmã? Por que você vai dizer que não tem mais jeito? Tem Jesus Cristo. Eu quero entrar no reino dos céus, sim. Mas eu quero que você, minha irmã, entre comigo. Você, meu irmão, entre comigo. Jovem, adolescente, pastores e obreiro. Eu quero vê-la, os senhores, no reino dos céus. Eu vos amo. Por isso que eu oro pelos meus pastores, por todos os pastores, pelos obreiros, essas irmãs que parece que, mesmo que ela se diz durona, uma rocha, mas tem um coração, tem uma necessidade, tem uma angústia, tem uma tristeza, tem uma fraqueza. Se não confessarmos tudo isso, não se abrirmos, não podemos entrar nos céus pela porta. Entrar no reino de Deus é com amor. E só com amor nós podemos dizer para a nossa irmã, para nosso irmão, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua compreensão, e eu desejo isso e aquilo. Eu sou fraco, sou pó, eu sou cinza, eu sou miserável. Me ajuda em oração, você me entende? E esse irmão, essa irmã, se é crente, amoroso, vai compreender porque ele também tem fraqueza. Quem sabe a fraqueza sua, meu irmão, minha irmã, é grande, mas a minha fraqueza, você olha e fala, ele não pode ter fraqueza, ele é um pastor. O pastor não é anjo, é homem. A pastora é uma mulher. O crente não é anjo, é crente, é carne, é pó, é cinza. Aquele que observar a lei e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Que observando a lei, eu vou dizer a lei é difícil de cumprir, só um cumpriu, que chama Jesus Cristo. Mas pelo amor que ele tem para comigo, ele vai me dar graça. Se você me amar e eu te amar, se amarmos o nosso semelhante que estão bebendo, prostituindo, desviado, que ele está matando, usando droga, se nós amarmos a ele como se fosse nós mesmos, nós vamos se colocar no lugar dele ou dela. Vamos dizer, imagina se eu estivesse nessa posição. Então nós vamos abraçar este homem, esta mulher, esse jovem, está entendendo? E vamos fazer com que ele compreenda que o amor convence, é o amor quem convence o homem, posto que os menores e assim ensinar aos homens. Será considerado o mínimo aquele que não observar no reino dos céus. Se não olhar, não observar e ensinar de qualquer coisa, ele é o mínimo. Não disse que vai para o inferno, ele é o mínimo no reino dos céus. Então, pastor, veja bem, eu, você, nós que ensinamos, que temos a palavra de Deus para transmitir,
tem que fazer com muito amor. Minha irmã, o pecado é pecado. É com amor que eu te peço e te digo. Isto é pecado, o seu corpo é templo do Espírito Santo. O desejo é pecado. Mas se você deseja um homem, você precisa confessar e deixar. Para quem? Confesse a Deus o homem que você deseja e que não pode estar no seu alcance. E peça a Deus que o Espírito Santo tire, entre no seu coração e tire esse homem. Deus é maravilhoso. Ele pode levantar um homem, uma mulher, para te abraçar. Um homem que sabe que ele também é falho. Uma mulher que ela sabe que ela também tem desejos para te abraçar e dizer: eu sei que isso não agrada a Deus, mas Deus te ama e Ele quer te libertar. Com amor, essa pessoa vai ser liberta. Está entendendo? Não fala a sua vida para qualquer um. Aquele, porém, que os observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Tem que observar a lei e ensinar. A lei, tudo que está na lei tem de cumprir, tá? Até que não passará o céu e a terra, até que se cumpra. Nem um jota, nem um tiro ficará sem cumprir. Porque vos digo que se a vossa justiça, isso é amor, tá vendo? Não adianta nós falar, nós somos crentes, somos salvos. Como é o nosso coração? Só Jesus Cristo com amor, ele disse: olha, Antônio, a igreja que eu envio com meu Espírito. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Por quê? A nossa justiça tem que exceder em muito os escribas e fariseus. Eles estavam na lei. Eles não recebiam o Espírito Santo. Nós somos carne, pó e cinza. Mas nós temos o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Nós aceitamos a Jesus. Aceitamos que Ele é o Filho de Deus. E Ele concedeu o Espírito Santo. Então eu tenho, a minha justiça tem que exceder a muito. Porque os escribas, os fariseus, eles não conheciam Jesus. Não tinham o Espírito Santo no corpo, no coração. Então, se eu, tendo o Espírito Santo, a minha justiça tem, entendeu? Ser superior e muito, senão não entra nos céus. Só quem ama e quer entrar no reino dos céus, mas quer que eu vou também, é que faz isso. O justo Jesus, ele foi e disse para mim: se a sua justiça, o Antônio, não exceder a muito, o que é ser justo? Vou dizer, minha irmã ou meu irmão comete um delito e eu estou na frente deles e eu puno. Está entendendo? Se eu mesmo cometi outros delitos, como eu não fui punido? Se eu sou justo, eu vou dizer: meu irmão cometeu esse delito, a minha irmã cometeu, mas eu também cometo quantos delitos? E eu perdoo o meu irmão e a minha irmã, abraço com muito carinho, com amor, para que esse irmão e essa irmã se arrependam do que fez. E eles me abraçam para que, pelo amor que eu recebi deles, eu também me arrependo. Hoje eu vejo, meus amados, que o amor está sendo uma coisa bem extinta dentro da igreja. Não tem mais o fervor, o desejo. Veja bem, um jovem na igreja, um obreiro, um pastor, um irmão, um missionário, gente, tem tantos
nomes, né? Tanta gente grande, e não vê o semelhante, o velhinho, o pobre. Não abraça, não, meus irmãos. Um pastor presidente tem crente na igreja que ele nunca deu saudação, nunca abraçou esse irmão, essa irmã. Isso é falta de amor. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo andava no meio da multidão. Todos que iam até ele tinha uma palavra, ou de alívio, ou de cura, aquilo que a pessoa pedia. Amor, meus amados, vai muito além de chegar e falar a paz do Senhor para a igreja. O amor vai muito além do convite para ir no churrasco, tomar Coca-Cola. O amor é olhar no coração do irmão e da irmã, meditar, ouvir e se colocar no lugar desse irmão e dessa irmã. Se fosse você, minha irmã, que estivesse sofrendo as necessidades da carne, que nem essa irmã sente há anos, você já teria pecado, teria deixado tudo, ou você estava louvando a Deus, falando em mistério? Não, você estaria pecando, entendeu? Você precisa de alguém que te ama, que compreenda a sua angústia, a sua dor. Qual é o pecado do irmão ou da irmã que está passando por anos a necessidade do óbvio, a angústia na alma, na carne, nem desejo, nem força para orar essa irmã pode ter, que falta o principal, o amor, o abraço, o carinho, as necessidades do dia a dia. Você ama? Então, em vez de você falar por quê, você diga, Deus, para quê? Ame esse irmão e essa irmã, se coloca no lugar dessa irmã. Pense que se fosse você, eu começo a meditar e digo, se fosse eu, a misericórdia de Deus, porque se fosse eu não aguentaria. E oro por essa irmã, oro por esse irmão, clamo a Deus para que o Senhor passe um bálsamo no coração desse irmão e dessa irmã. Quantas irmãs sofrendo no matrimônio, casamento acabado, os irmãos trocaram as esposas, as necessidades que as irmãs passam no dia a dia, meus amados. Se coloca no lugar dessa irmã. Imagina a angústia que ela tem. Quantas mães que vê os filhos nas drogas, quantas mulheres que Deus recolhe o esposo e elas ficam com o peso da família, sem contar a necessidade do dia a dia da mulher. Está na igreja orando e cabisbaixo porque se levantar a cabeça, o que a irmã está pensando? A mãe viúva do fulano. Ame essa irmã, meu irmão. Ame essa irmã. Ame esse irmão. Não condene. Se põe no lugar dessa irmã, desse irmão. Se a sua irmã foi abandonada pelo esposo, não deboche. Se coloque no lugar dela, se fosse você. Ela está na igreja chorando e lamentando. Se fosse você, você estaria na igreja ou estaria no mundo? Ela foi traída e você dá risada. Se fosse você, você teria vendido o seu corpo para trair, para vingar? Põe no lugar dela. O amor está acabando na igreja. O amor é o que vai nos conduzir adiante de Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, meus pastores, meus amigos, vamos amar. O amor não mata, o amor constrói. Eu vos amo, igreja. Eu vejo os irmãos e as irmãs enfermas. Quantas enfermidades, quantas lutas, quantas angústias.
Quantas irmãs tristes no relacionamento, abatido, humilhada pelos companheiros que servem a Deus também. Isso é falta de amor. Meus amados, que Jesus Cristo visite o nosso coração. Minhas irmãs, ouça essa palavra. Quando você está deitada, está dormindo, virando de um lado para o outro, na sua mente, no seu coração, tem desejos, isso é uma necessidade. E por isso você deseja. Quantas vezes você acorda e se condena a você mesmo pelos sonhos, pelos desejos. Você perguntou a Deus o porquê? Não. Eu te amo, oro por você, porque Deus vai te dar vitória. Quando você estiver sendo feliz e abençoada, lembre de amar aqueles que estão sofrendo. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Medite nesta palavra que o Espírito Santo fala aos corações. Amém? Jesus está preste a buscar a igreja. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Amém? Fique com Deus.